Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 26 de março de 2025, agora são aproximadamente 11h20 da noite nessa quarta-feira. Começando aqui pelas três principais bolsas lá nos Estados Unidos, tivemos um dia de recuo, provavelmente atrelado pela possibilidade de novas tarifas serem anunciadas por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos ameaçou impor taxas sobre automóveis, chips e produtos farmacêuticos, ampliando aí o temor de um impacto inflacionário global, pessoal. Então, os investidores acabam temendo que essas medidas possam acelerar a alta dos preços e até mesmo desencadear aí, né, uma eventual recessão na maior economia do mundo. Então, acabou trazendo aí bastante ruído aqui para os mercados. Não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado no dia de hoje. S&P acabou recuando 1,12, Dow Jones recuo de 0,31 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, um recuo mais acentuado aí de aproximadamente 2%. Já no Bitcoin, tivemos no diário aí, pessoal, um recuo de aproximadamente 0,60. No presente momento, preço a mercado 87.643 mil dólares. Então vamos dar uma olhada o que rolou de ontem para hoje após a análise e as perspectivas para o final do dia de hoje, né, já pela madrugada de quinta até a nova análise amanhã. Então, pessoal, a gente basicamente se encontra aí na proximidade, né, da nossa resistência diagonal, né, unificando aqui a sequência de topos descendentes. Tecnicamente, né, a gente ainda permanece num ponto de decisão, né, a gente aguardava aí uma movimentação um pouco mais incisiva, né, seja pelos compradores, seja pelos vendedores, mas identificamos, né, pessoal, que o momento é um pouco complicado aqui, principalmente para os compradores, né, em vista das nossas marcações, né, mais a média de 20 períodos no semanal, o que dificulta esse rompimento, além do acúmulo de lotes, né, na proximidade aqui das regiões entre o 89 mil dólares aos 90 mil dólares, né? Ou seja, a gente frisou aí, né, a necessidade de ímpeto por parte dos compradores, um certo protagonismo ao que tange a aquisição desses lotes, né, para que pudéssemos, se for o caso, romper essa sequência lógica e mudar a estrutura de preço, né, pessoal? E a gente percebeu que, basicamente, ao longo do dia, os vendedores passaram a atuar, né, o preço chegou na proximidade aqui dos 86 mil dólares, houve aí uma reação por parte dos compradores e, evidentemente, também era a região que identificamos, né, lotes em demasia, né, pessoal, pelo lado dos compradores. Então tínhamos acúmulo de lotes na região dos 86 mil dólares e na região dos 80 mil dólares. Então, por isso a importância, né, de analisar o livro de ofertas, justamente para identificarmos onde o dinheiro está posicionado e isso, sem sombra de dúvidas, acaba ajudando aí, né, a fortalecer as análises mediante também ao gráfico. Então, pessoal, a gente está com um cenário basicamente idêntico ao de ontem, né? A gente tem uma nova chance aí para os compradores, né, atuarem em blocos ao ponto de romper essa estrutura. A gente já percebe, né, topos descendentes, pessoal, nos últimos 3 dias é um péssimo sinal. Tá? A gente sabe que logo após a formação de topos descendentes vem um movimento verticalizado, tá? Ou seja, a gente precisa que os compradores na proximidade aqui, né, dos 88 mil dólares comecem a comprar, pessoal, né? Ou seja, consumir todos aqueles lotes justamente para quebrar essa sequência aqui de topos descendentes. Agora, se eu tenho a proximidade do preço aos 88 e aí eu reduzo o tempo gráfico, começo a analisar o volume e os vendedores começam a atuar, pessoal,
dificilmente os compradores novamente irão segurar o preço aqui na média de 20 períodos, né? A gente já percebe aí uma reação primária, né? Eventualmente, aqueles lotes estavam posicionados aqui nos 86 mil, né? Que por coincidência, né, fazia aqui na proximidade o nível de preço da média, mas, né, fica complicado, né, se nós não tivermos, né, a possibilidade aí, né, dos compradores atuarem com mais incisividade, né? Ou seja, puxando para si a aptidão por risco. Então a gente mantém aqui a mesma análise de ontem, basicamente. A gente continua aqui na proximidade da nossa zona de patrulha, né, o nosso ponto de decisão, e os compradores novamente terão mais uma chance, né, no dia de hoje, né, já para amanhã na quinta-feira, de eventualmente consumir esses lotes que estão posicionados no livro, ao ponto de quebrar essa sequência, né? E para quem sabe, a gente ter aí o rompimento dessa resistência, a fim de que, né, poderemos utilizar aí como uma região de suporte, obviamente após a confirmação de rompimento, a gente precisa confirmar esse rompimento e aí posteriormente, né, tornando-se um suporte, os compradores tentando manter acima para buscar níveis superiores. Então, basicamente esse é o cenário, não tem muitas alterações, né? O dia de hoje não foi muito legal, porque a gente está no terceiro dia consecutivo fazendo topos inferiores aos dias anteriores, tá? A gente precisava, né, pelo menos aí um movimento mais incisivo, mais verticalizado, não veio acontecer e novamente a gente terá essa oportunidade aí na mão dos compradores para quem sabe, né, Deus queira que sim, eles consigam de fato fazer tal façanha. Então o cenário ainda é complicado, é difícil, precisa de culhão, precisa colocar o dinheiro na mesa. A gente identificou ontem basicamente dentro dessa região aí entre os 89 e os 90, quase 40 milhões de dólares posicionados para serem vendidos, né, a esses níveis de preço, e isso obviamente dificulta aí o cenário, mas, né, o mercado é sempre dinâmico, né, tudo pode acontecer, não há como prever aí a entrada de um institucional comprando a mercado, né, mas a gente gosta, né, de colocar todas essas possibilidades justamente para tentar te ajudar numa eventual tomada de decisão. Então, vamos manter aqui, né, a mesma estrutura, os níveis que estávamos utilizando no dia de ontem, e temos aí mais uma chance, né, na mão dos compradores, eventualmente, né, para conseguir tal façanha. Beleza, pessoal? Sem muitas delongas, vamos fechar a análise de hoje rapidamente, analisando o livro de ofertas, identificar se houve alguma alteração em relação à acumulação de lotes. Está um pouquinho carregado aqui. Vamos aguardar atualizar. Acho que a latência está um pouquinho alta aqui no livro. Vamos trocar para outra linha. E se a gente consegue agilizar aqui a visibilidade dos lotes. Vamos lá, tá carregando. Ó, pessoal, região dos 89 mil dólares pelo lado dos vendedores, quase 10 milhões de dólares posicionados. Região dos 90 mil dólares, quase 12 milhões e meio de dólares posicionados. Ou seja, permanece aqui a barreira, acaba dificultando a vida dos compradores, querendo ou não, aí são mais de 20 milhões a serem comprados a esses dois níveis de preço, para que o preço, né, obviamente dê continuidade aí na busca por níveis superiores. Então,
Os lotes ainda permanecem aqui pelo lado dos vendedores. Já na região pelo lado dos compradores, pessoal, ó, um livro totalmente diluído. A gente não vê mais acumulação de lotes aqui na região dos 86 mil dólares. Ou seja, já torna-se um nível de preço enfraquecido, né? Obviamente ontem a gente tinha acumulação de lotes e reverteu-se, né, numa retração por parte dos compradores quando o mercado trouxe o preço a este nível, né? A gente já não tem mais lotes posicionados lá e bem diluído, pessoal. Péssimo sinal aqui pelo lado dos compradores. De fato, não nos ajuda também nós, né, que estamos aí buscando uma recuperação do mercado, né, um pouco mais incisiva, aguda, acaba dificultando aí bastante. E basicamente é isso. É óbvio que regiões mais distantes do preço a mercado, acho que não vem ao momento compartilhar. Na região dos 95, um pouco distante aí do preço a mercado, quase 19 milhões de dólares posicionados, mas, né, são outros 500, né, o preço chegando aqui nos 95, justamente porque a gente tem essa barreira aqui nos impedindo, né, pessoal? Ou seja, a gente precisa ir por partes, né, como dizia o Jack Stripper, antes da gente pensar ali na região dos 95 mil dólares. Então, vamos aguardar, ver como é que amanhã os compradores irão atuar. Novamente, eles têm mais uma chance, pessoal, de puxar o protagonismo para si e consumir todos aqueles lotes, fazendo um rompimento e mantendo aqui o preço acima. Agora, se eu tenho o preço na proximidade dos 88, os vendedores começam a atuar a partir daqui, pessoal. Verifica-se uma estrutura de topos descendentes. É balela, é movimento verticalizado, vem buscar níveis inferiores, provavelmente vai romper a média de 20 períodos no diário. E aí, obviamente, vai colher aí as evidências que serão deixadas aqui no gráfico para dar continuidade aqui às análises do canal. Então, momento chave ainda, a gente tem uma nova chance, né? Vamos ver como é que eles vão atuar aí, esses institucionais que pensam em comprar entre hoje e amanhã. Mais uma vez, a Petec está na mão deles. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora no canal, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.